Fala pessoal, tudo bom? É seguinte, eu sou o Marco Aurélio e eu venho aqui apresentar para vocês um pouquinho desse projeto que eu finalizei recentemente e eu postei em alguns lugares aí e o pessoal acabou tendo um feedback bem positivo, gostaram bastante e me pediram também para ensinar algumas coisas. E como eu vejo que aqui no Brasil a gente tem uma certa carência de conteúdos bons na internet, em relação à arte. Geralmente a gente tem que recorrer a tutoriais americanos, enfim. Eu gostaria de compartilhar esses conhecimentos, não são muitos, mas podem acabar ajudando algumas pessoas aí que estão com um pouco de dificuldade, algumas coisas, enfim. Como eu sei que a gente não tem uma carência de texturas, né? Principalmente nesse nível aqui, porque até pra mim foi muito difícil encontrar isso em inglês, esse material em inglês não foi fácil. E na verdade foi meio no teste, assim, que eu não achei um pipeline 100% certo. Eu meio que criei um que eu acreditei que funcionasse. E na verdade gerou um resultado interessante, é, mas eu não sei se também é o melhor pipeline que existe, tá? Eu vou explicar um pouquinho do processo de criação. Eu não vou abrir o arquivo original porque tá meio bagunçado. Então eu vou criar um do zero com vocês e montar pelo menos uma basezinha só para vocês entenderem qual que é o processo. Talvez eu não vou refinar bonitinho como eu faria para o projeto, mas é só para vocês entenderem como funciona esse mecanismo, como é que eu trabalho com esse tipo de textura, tá? Então aqui, nesse vídeo aqui eu só vou falar especificamente do asfalto, mas depois em breve eu acho que eu vou falar de mais alguns outros objetos aqui, que foram, inclusive esse vidro aqui, que foram coisas que eu nunca fiz na vida. Então, tipo, eu nunca trabalhei com essa parte do 3D, né, de fazer o asfalto, sei lá, aqui tem algumas técnicazinhas que meio foram novas minhas, que eu inventei e deu certo e funcionou. É, Tem outras que é em relação a uma foto, a como trabalhar com texturas para ficar o mais realista possível, enfim. Lógico, esse cenário ele não tá fotorrealista, mas ele tá com umas texturas, digamos assim, bem elaboradas. Então, acredito que tá interessante, tá? Então, assim, eu vou mostrar para vocês como é que é o processo que eu uso para esse asfalto, tá? O asfalto que está lá no Maya, ele está modelado desta forma. O que acontece é que aqui nesse caso eu usei um método que é de repetição de UV, tá? Por que eu usei esse método? Pelo que eu tinha pesquisado, geralmente você tem a mesma textura em vários objetos, porque isso aqui é para games também. Então, até para paredes funciona dessa forma, para algumas casas, porque é tudo modular, então você cria só a parede, uma parede em específica, aí você cria a parede com janela, a parede com buraco da porta, e para cada um você tem que ter uma textura diferente. Só que o problema é que muitas vezes você vai ter que, por exemplo, pegar a mesma parede que é lisa e replicar ela várias vezes. Só que o problema de fazer isso, se você tem uma única textura, é que ele vai repetir várias vezes a textura. Então, isso teoricamente é um problema. O que você precisa fazer é várias versões. Você usa o mesmo modelo, mesmo V, só que você faz várias versões da textura e você consegue ir aplicando por pedaço de textura, ou no caso por modelo isolado, que é a abertura de malha é a mesma. Então você só vai mudar, tipo, a sujeira, em um vai ter sujeira, o outro não vai ter sujeira, o outro tem um buraco na parede, o outro não vai ter um buraco na parede, enfim. Vai existir vários tipos de textura para cada coisa. Então você consegue ter uma randomização, digamos assim, de para um único modelo você ter vários tipos de textura que elas interagem entre si, tá? Então aqui eu vou explicar um pouquinho como é que esse método eu fiz, tá? Aqui, ó, como você pode ver, a UV ela se repete. Eu só vou tirar o Roughness aqui, o Gloss Spec, para vocês entenderem, tá? Na verdade tá meio fraco, aqui é o Flow mesmo que tá fraco. Aí, ó. Então assim, a minha UV, ela é um quadradinho. Peraí, cadê aqui? Opa. A minha UV, ela é esse quadradinho aqui. Então, essa aqui é a base extrema dela e essa aqui é a outra extrema. Ó. Vocês podem ver que
que ela tá basicamente um quadradão mesmo. Então assim, o espaço que eu tenho para fazer a minha textura é isso aqui. Eu só considero um modelo lá porque na verdade eu importei ele assim, mas o ideal era ter importado só um pedacinho, tá? É, por quê? Porque isso aqui é uma versão que eu vou fazer, tá? O ideal é fazer, sei lá, 4 ou 5 versões do asfalto em diferentes, sei lá, diferentes formas para você ir adicionando para cada um tipo de textura. Por exemplo, o asfalto é molhado, beleza? Então você vai ter a base do asfalto molhado para todos, que vai ficar igual. E aí, sei lá, um vai ter um buraco aqui. Aí aqui você não quer ter um buraco, aqui você quer ter uma tampa de bueiro. Aí você adiciona na outra textura uma tampa de bueiro. Aí você quer vir aqui, sei lá, aqui vai ter uma rachadura. Aí você adiciona uma outra textura só com a rachadura, sabe? E aí você vai replicando e isso aqui ele vai gerando uma randomização. Tem uma referência aqui muito legal, que na verdade é do Polygon, que é esse asfalto aqui, tá? Eu gosto muito de ter referências visuais assim, porque eu consigo entender mais ou menos o que os caras fizeram aqui, ó. Por exemplo, esse aqui poderia ser um quadrado de textura, que só tem esse quadrado aqui. Talvez não a textura inteira, entendeu? Porque o que acontece é, se você tem um modelo muito grande, por exemplo, se eu abrisse a malha disso aqui inteira, e aí eu fosse exportar um mapa em 4K, a UV ia ficar mais ou menos assim, tá? Ia ficar tipo um ponto de interrogação aqui. Só que o problema é que esse 4K, ele ia estar aplicado a tudo. Então, esse quadrado aqui, ele teria 4K, e essa textura aqui, talvez ela não vai ter 4K de resolução por pedacinho. Então isso é um problema, porque se eu for aproximar muito da câmera, como é o caso aqui, eu vou perder resolução, vai ficar todo estourado e não vai ficar uma imagem bacana, tá? Dá pra fazer, mas não vai ficar legal. Então, para algumas coisinhas que vão ficar mais próximo da câmera, a gente tem que ter uma atenção muito grande para esse mapa de UV, porque ele precisa estar o mais preenchido possível com, tipo, deu close, cara, vai ter que ter alta resolução de textura, tá? Não importa se a sua UV está sendo exportada em 2K, 4K, 8K. Importante em alguns casos, né? Obviamente que o 4K, o 8K são importantes em alguns casos, mas nesse caso aqui, que é um chão específico, isso aqui é o mais importante, tá? É o tileable. Então fez aqui, ó, ele vai fazer todas as repetições lá bonitinho. Então o que você pode fazer? Pode fazer uma textura, sei lá, vamos dizer, essa aqui é o chão riscadinho lá. Você faz uma textura sempre com risco no meio, que é a base, para ficar todos assim. E em outro momento você põe, sei lá, um buraco, uma tampa de bueiro, enfim, e assim vai, tá? Isso é uma explicação bem simples e bem resumida do processo, tá? Mas eu vou fazer aqui um com vocês. Bom, a textura base que eu gerei, inicialmente ela veio do Quixel, que é o Quixel Mega Scan. Então lá eu gerei um tileable, que é um quadrado desse aqui de textura, em 4K, para poder gerar tipo toda a base do meu asfalto. Então ele vai ser só a estrutura do asfalto, não vai ter mais nada, tá? Então assim, eu vou importar, por exemplo, aqui, ele gera vários mapas, no qual eu vou usar o displacement, o gloss, o normal, o roughness, e esse aqui eu não vou usar porque é um caso muito atípico, assim, que a gente acaba usando, que é o Ambient Occlusion. Então, nesse caso, eu não vou precisar dele, porque ele vai fazer um efeito muito pequenininho, que quase não vai dar para perceber, e vai adicionar mais um mapa, sabe? Não há necessidade disso, e dependendo do renderizador que você vai usar, ele nem vai exportar esse mapa. Então é importante você saber o que você realmente vai usar no seu renderizador, tá? Aqui no Painter, como ele gera, sei lá, a textura que eu uso aqui é o PBR Metal Raw para exportar, porque eu uso no Redshift. Ele vai o mapa de cor, ele vai o mapa de roughness, vai o normal map e vai displacement. Esses são os mapas que ele vai. Eu posso adicionar eventualmente um emissivo ou qualquer outro tipo de mapa, mas a base que ele exporta, que sai do Painter, é essa. Então, basicamente o que eu tenho que ter consciência aqui do que eu estou pondo no Painter é o que ele realmente vai exportar. No caso do Glossiness, ele afeta o Roughness, não esse Roughness, mas o Roughness que sai do Painter. Então é muito interessante adicionar ele de repente, porque como saiu do Quixel, é um mapa tipo genuíno, é um mapa que está puro.
Então, às vezes ele vai ser bem interessante para você adicionar, porque ele vai alterar, ele vai mesclar esses dois aqui e vai alterar vai gerar um material, um mapa novo de rugosidade, enfim, de brilho para você, tá? Então assim, eu altero todos para textura aqui e importo, tá? Ele demora um pouquinho, mas ele vai importar. E aí, qual que é o lance? Você vai adicionar um material base aqui, tá? É muito importante ficar esperto com essa base aqui, tá? Porque geralmente quando você abre o Painter, ele não vem com o spec e o gloss aqui. Para adicionar essas duas chavinhas aqui, você precisa vir aqui em Plus e você escolhe aqui o que você quer. Você quer adicionar opacidade. Opacidade é muito legal para fazer vidro. Isso eu vou explicar na cabine telefônica, tá? Você tem o Specular Level, tem transmissivo, tem vários canais de informação que você pode adicionar aqui, tá? Nesse caso aqui eu vou deixar esses, porque são a base, tá? E vamos lá. Adicionar no canal de cor, beleza. Ele vai mudando aqui, a gente vai acompanhando. Esse aqui é o Displacement, então vem no Height. Beleza, já alterou. Aí aqui a gente vai vir no Glossiness. Cadê o Glossiness? Aqui, ó, aqui embaixo. Aí tem o Normal Maps. Beleza, e esse aqui é o Roughness. Beleza, o Metallic a gente nem vai usar, então eu vou desativar ele, tá? E basicamente é isso, ó. Specular também a gente não vai usar. Então esse é o nosso material base, tá? Isso aqui é o asfalto. Já tá montadinho e tal. O legal é assim, nesse caso aqui, como veio do Quixel, eu vou usar uma repetição só para vocês verem como é que ele fica. Como meu canal de UV é isso aqui e esse aqui é o meu tileable inteiro, então você tem que considerar que aqui você vai ter umas repetições, senão o asfalto vai ficar tipo com umas pedras monstruosas, não é isso que a gente quer. Então nesse caso, o padrão que ele veio por 3 já funciona. De repente um 2, enfim. Tem que testar um 2,5. Você tem que fazer meio no teste, tá? Eu gosto de sentar e analisar bem isso, porque na hora que você vai pro renderizador, é um saco ficar voltando. Ah, ficou grande demais. Ah, ficou pequeno demais. Então você tem que olhar meio pela proporção, tipo, o asfalto é assim, tá assim e tal. E você analisa mesmo, tipo, faz uma base, sei lá. Vamos só exemplificar para vocês. Isso aqui é um tileable, tá? Então o ideal desse aqui talvez seja 3 mesmo, que é o padrão. Funciona. Mas dependendo do material que você importa do Quixel, você vai pôr num cenário gigantesco, saca? Que tem, que nem é o caso da terra do lado lá. Você precisa ficar muito atento a quanto de repetição você vai pôr, porque tem hora que você põe a repetição, você fala, porra, tá bonito aqui no Painter, tá funcionando. Você joga no renderizador e fica tipo, cara, parece que o seu cenário não é nada, tipo, ele é uma minhoquinha, sabe? Tipo, fica as terrinhas muito pequenininhas. Então, tem que ficar bem atento com isso, tá? Outra coisa, algumas coisas aqui no Painter eu gosto de fazer já aqui, por exemplo, que eu tenho meu material base, tá? E aqui eu vou adicionar aquelas faixas amarelas, que é o caso que a gente vai adicionar agora. Fazer aqui mais alaranjadinho, um pouco mais queimadinho, beleza, isso aí. A gente vem e adiciona uma máscara preta. Tem uma parada que eu aprendi recentemente no Painter que me ajudou muito, e isso é bem legal. Eu gosto de deixar o espaçamento em 0 nesse caso aqui, tá? E eu gosto de deixar o brush bem duro. Aliás, esse aqui não, né? Porque ele é uma coisa, vamos trocar aqui. Vamos pegar uma bolotinha aqui, ó. Esse aqui, vamos deixar um hardness. Beleza. É isso que a gente vai precisar. Só conferindo, ó, tá funcionando. Só vou diminuir de tamanho, né? Porque a gente não precisa de uma coisa tão grande. Então assim, o ideal é, para fazer a linha, eu clico uma vez, tá? Seguro o Shift e ele já marcou lá. E aí eu venho e aperto de novo. E ele faz um risco retinho, tá vendo? Então, clico uma vez, seguro o Shift
e arrasta. Pronto, ele fez. Aqui tá torto aqui, mas enfim. O ideal é você fazer, né? Bonitinho. Ó, se ele marcar, não tem problema. Dá Ctrl Z. Segura o Shift, que ele continua a marcação lá. E riscou. Aí, beleza, já funcionou. Tá meio torto, mas enfim. Vai funcionar porque a gente quer, tá? O ideal é, nesse caso, ó, por exemplo, como eu tô fazendo pelo V, tem algumas setagens de brush. Até vou passar isso, que é muito bom essa parada, tá? Você vem aqui no seu brush e aqui tem o Tangent Wrap, o Wrap, né? Então você vai trocar para UV. E aqui o Size Space você não vai usar o objeto. Quando você vai mexer, dá UV, tá? Então fique esperto com isso. Você vai adicionar, sei lá, vai projetar uma textura, vai adicionar alguma coisa, um letreiro, enfim. O ideal é você trocar para Viewport. Então ele vai considerar o tamanho do seu brush, ó. Agora vai diminuir bastante. Então você tem que reajustar algumas coisinhas, tá? Então eu vou fazer a máscara ficar preta de novo aqui. E a gente vai fazer o desenho. Funcionou, vai ficar retinho. Corretinho, só tá meio grosso, né? Vamos fazer mais fininho. Aqui, vem pra cá. Tchum. Aqui novamente. Pronto. Fizemos aí a nossa linha. Talvez não esteja 100% alinhado. Aqui tá maior do que aqui, mas beleza. Isso aí é só critério para vocês entenderem o processo, tá? Então aqui a gente já tem o nosso asfalto com as linhas. Isso aqui é bacana, já tá funcionando, tá? Agora vamos dizer assim, meu asfalto tá gastado, eu quero fazer isso aqui meio corroído. Tá assim, ó, como você já gerou uma máscara aqui, você não vai poder adicionar outro, por exemplo, uma Smart Mask para fazer esse tipo de efeito, tá? Então você vai precisar adicionar uma pasta. Nessa pasta aqui você vai nomear, sei lá, linha. Você pode nomear layer também. Às vezes eu acabo nem nomeando nada, tipo, eu faço meio aleatório assim. É um jeito errado, porque o ideal é se manter tudo organizadinho, tá? Outra coisa, ó. Você tem que ficar esperto, que eu acabei esquecendo. Você fez a linha aqui, mas tem que ficar esperto se está batendo a linha na sua tileable. Por exemplo, aqui não tá, então eu teria que refazer, tá? Eu não vou refazer porque é só para exemplificar, senão eu vou demorar muito aqui. Essas coisas demoram um certo tempo e hoje eu não pretendo gastar esse tempo, tá? Então assim, para ficar bem claro, então precisa ter um certo cuidado com os tilables, porque senão ele vai aparecer a cada repetição, ele vai sair errado. Então é uma coisa que precisa ter uma certa atençãozinha, tá? Enfim, eu gosto muito de usar Smart Mask. Então eu adiciono esse material que está com a máscara aqui, jogo ele para dentro e adiciono uma outra máscara preta. Ele vai sumir, não tem problema. A gente vai escolher aqui, sei lá, esse Paint Old Dirt. Vamos usar ele, ó. Já fez um efeito bem legal. Então assim, tem algumas Smart Masks que são interessantes eu já usar nativa. Se você fizer uma paradinha assim, ele já começa a ficar meio gastado, como se um pneu tivesse passado. Enfim, tem vários esqueminhas aqui, você pode alterar isso, tá bom? Eu vou dar um corte aqui rapidinho e aí a gente já volta. Beleza, vamos lá. E agora o lance é o seguinte, a gente precisa começar a fazer a poça, tá? O nosso chão aqui, ele tá brilhoso, mas ele não tá tão brilhoso. Ele veio do Quixel meio assim e eu não gostei tanto. Tipo, ele provavelmente vai sair com brilho no render, tá? Mas eu prefiro intensificar isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou gerar um material em cima de tudo. Vou desabilitar a cor. Qualquer coisa de displacement normal, enfim. Só o roughness. E vou, tipo, adicionar brilho pra caralho. Ele vai ficar praticamente, tipo, brancaço aqui. Não tem problema. Isso aqui é como se ele estivesse refletindo praticamente quase tudo, tá vendo? Ele até aparece algumas coisinhas ali. Aqui o displacement ele distorce. Mas enfim, aqui ele tá no muito, né? Então a gente vai deixar ele, sei lá, em 3, que ele já vai aumentar um pouquinho o brilho. Você analisar, ele já clareou um pouquinho aqui, tá? Então a gente vai começar a mexer com a poça. A poça é assim, esse aqui é o material base, tá? Então vamos nomear de base. Eu vou duplicar e eu vou desativar esse. Por que eu vou desativar? Porque esse aqui vai ser o base com normal e displacement.
Beleza. Esse é o base normal displacement. O que vai acontecer? Aqui eu vou desabilitar cor, eu vou desabilitar roughness ou glossiness, enfim, ele vai virar só isso, tá? Então, o que acontece é, eu vou precisar da minha base de novo, duplicar ela, e nessa base vai ser cor e cor e rough. Então, esse rugosidade e a cor eu vou jogar por cima, porque ele vai precisar pintar isso aí. O displacement pode ficar por baixo, não vai ter problema. Entendeu? Ficou o mesmo material, só que ele está dissipado em duas layers. Por que vai ser duas layers? Porque assim, como a gente precisa fazer essa poça, a poça aqui ela não pode ter displacement. Então eu tenho que remover esse displacement que tem lá. Então o ideal o que é? Eu venho aqui, vou usar o meu displacement, vou desabilitar essas adicionais aqui, tá? E vou fazer assim, vou começar a mexer nele. Aqui eu vou adicionar uma máscara branca, porque aí ele vai ficar com o displacement onde eu já tenho aqui, e eu vou simplesmente remover onde eu não quero. Então o que eu faço? Eu gosto de usar muito o brush de dirt, seja qualquer um deles, tá? Eu gosto de mesclar bastante, porque ele gera um resultado bem interessante. Aqui, novamente, vai precisar setar de novo, que aqui tá para UV. A gente não pode usar UV, tem que usar câmera e aqui objeto, beleza? Porque agora já tá nessa posição aqui. Você pode pintar também pelo UV, não tem problema nenhum, mas se vai pintar aqui na viewport, tem que ser nesse esquema, tá bom? E aqui a gente vai começar a brincar de remover aí o displacement e o normal map e começar a gerar as nossas pocinhas. Então, sei lá, vamos brincar um pouquinho aqui, arranha pra cá, sei lá, abaixa o flow um pouco, ó, e vem fazendo um gastadinho, ó, tá vendo que aí ele fica umas pedrinhas ali, ó, é pra fazer esse tipo de efeito aqui, ó, que ele tá baixo, mas ele não tá tão alto assim, tá vendo? Só que ele também não tá água, então ele fica tipo como se fosse umas micro pedrinhas altinhas assim. Então é interessante pensar nessa parada pra você conseguir fazer, sei lá, alguns efeitos, ó. Ali já começou a ficar mais interessante, aí vem fazendo uma parada mais pra cá, ó. Aqui já ficou umas pedrinhas mais altas. Então, isso é bem legal. Aqui a gente já tem uma poça, tá? Já funcionou, beleza? Então o que a gente vai fazer? Vai criar esse material aqui, e agora a gente vai fazer o material da água. Então esse aqui é o material água. Esse material água, aliás, esse aqui é o brilho a mais, né? O brilho extra. Então vamos deixar Rogue Extra. E aqui vai ser o material da água. Vou colocar em inglês, né? Porque já vai acostumando se for um dia trabalhar fora. Enfim. Já mete um water aqui, ó. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter meu material base aqui, material water. Só que o que acontece? Um material de água, ele tem que ser quase que 100% aqui, ele não tem cor, tá? Eu não gosto de pôr cor nesse material aqui. Pelo menos não desta vez, tá? E o que vai acontecer? Como eu tenho o displacement aqui ativo, esse aqui, ó, é um material sem nada, ele tá só com roughness, glossiness, aliás, ele tá com height também, ó. Se tirar esse aqui e tirar o normal, porque aí, ó, agora tá certinho. Esse aqui é o material do asfalto. Esse é o material bruto do asfalto, tá? E aqui é o material com água. Então a gente adicionou a água, ele já vai ficar assim. Quando eu adiciono o displacement, ele vai fazer isso. E a gente já começa a ter um resultado de água. Só que o problema é que esse material de água, ele também está pegando aqui, ó. Se você reparar conforme eu mexo, ele está aparecendo o céu. E isso não é legal, porque é como se as pedrinhas aqui do chão tivessem hiper polidas. Então não é isso que eu quero. O que eu quero é simplesmente isso aqui, ó. Eu vou pegar essa máscara, copiar. Vou vir aqui no meu material de água, colar ela. Aí, cadê aqui? Não, aliás, eu não tenho material ainda, né? Então vou adicionar aqui um material branco. Vou dar um Paste into Mask. E aí você vai inverter. E aí, sim, ó. Agora sim eu tenho um material de água definitivo.
e aqui a gente já consegue ter um resultado bem interessante. Então, basicamente, é usar um material, fazer um material base. Você vai dividir ele em dois. Um com displacement, um só com rugosidade e cor. Aí você vai deixar o displacement para baixo, que ele vai ficar aqui. O material com cor entra em cima, você desativa a base porque não vai precisar, é só caso você precisar duplicar, utilizar, aqui ele está montadinho, tá? Aí você adiciona os seus efeitinhos aqui, sei lá, a linha e tal, que vai ficar aqui, ó, tá funcionando, tá? E aí para fazer a poça, você vai adicionar um material 100%, tipo, ele é sem nada, ele só tem o roughness, 100% brilhoso, e aí você vai tirar o displacement, onde você quer fazer a sua poça, entendeu? E aí o que acontece? Ah, fiz uma poça, beleza, agora eu quero fazer outra. Tá bom, vamos lá, vamos tirar aqui o displacement, tudo mais, sei lá, vamos brincar aqui e fazer uma parada mais reta, ó. Fazer sei lá, uma tirinha como se aqui tivesse, sei lá, você pode inventar qualquer coisa, tá? Você pode pegar alfa aqui, várias, ó, tem uns aqui já meio presetados assim, aqui não funciona, não fica tão bonito, né? É legal dar uma polidinha em cima. Mas por exemplo, pegar um aqui, mete o flow no talo, e aí você já faz um efeitinho assim, aqui ele não tirou 100%, aperta umas 2, 3 vezes aqui, até ele arrancar tudo. Aí já fica assim, ó, entendeu? Aí você só vem aqui, sei lá, pega um brushzinho menor, dá um tapinha aqui, baixa o flow também, ó, pra ele fazer aquele efeitinho das pedrinhas lá, ó. E aí vai dando uma polida, enfim. É assim, é brincando, testando, fazendo aí uma base, entendendo como é que funciona, olha umas referências, olha a foto, e assim vai. Enfim. E aí depois quando você fizer isso, tirei o displacement, agora eu tenho minha máscara aqui. Copia a máscara de novo, tá? Copia a máscara, vem no seu material de água, joga aqui, coloca um paste no mask e joga um invert. Pronto. E aí você vai ter água sempre nos seus lugares. O importante é porque a mesma máscara que você usa para o displacement, você vai usar ela para a água. Só que você vai inverter ela de cor, porque aí ela vai ficar só onde estão os buracos, né? Porque aqui a gente está marcando aqui no pretinho, o branco é onde está com displacement, o preto é onde não tem displacement. Aqui é o contrário. Aqui é o preto onde não tem água e o branco onde tem água, tá? É o mesmo raciocínio, mas aqui inverte a máscara em si, tá? Então, esse é basicamente o processo. O que vai acontecer é que você vai começar a ter várias repetições. Então, isso não é legal, dependendo da quantia de material que você vai ter aqui, né? Então, tipo, se você quer ter uma rua que vai aparecer de longe, às vezes não é interessante você ter esse número de repetições. Você vai ter que afastar um pouquinho. Então, é legal você fazer, sei lá, ó, por exemplo, vou abrir aqui a nosso V, ela tá assim. Então, sei lá, você preencheu tudo aqui, você fez uma versão. Beleza, você salva, exporta esse material. Aí o que você vai fazer? Vai apagar o seu roughness, vai apagar a máscara do roughness e apagar a máscara da água. Aí vem aqui e vai resetar ela. Bota black aqui, bota white aqui. Opa, bota white aqui. Beleza. Isso aqui é só base. Então aqui agora você só vai brincar com o displacement com a água, entendeu? Tipo, não vai variar mais nada. A não ser que você queira adicionar, como o caso de uma tampa de bueiro, você quer adicionar, sei lá, um remendo, como é o caso desta imagem aqui, ó, um remendo de asfalto. Aí, tipo, você pode fazer de N maneiras, ó. Eu nem sei como é que eu faço esse remendo, mas eu já vou sugerir aqui uma ideia bacana que eu acho que vai funcionar, ó. Acredito eu. Vamos pegar um quadrado aqui, ó. É que aqui ele teria que estar polido, né? Ideal, às vezes, é você fazer uns shapes no Photoshop, e eu faço muito isso. Eu pego umas formas, assim, e... esse aqui funciona, ó. Porque ele tem uma gradação tonal aqui, tá vendo? Então, talvez isso aqui funcione pra gente, tá? Eu vou adicionar um canal de preto. Opa, pegar esse alfa aqui. Só vou trocar a câmera pra este aqui, ó. Opa. Ainda me perco um pouco nesses botões, mas enfim. Vamos lá, eu quero adicionar um remendo aqui, não sei como fazer. Bom, vamos ver aqui. Eu acho... Opa, vou adicionar um flowzão aqui, ó. Vem pra cá, vou mexer no hardness, deixar um pouquinho mais duro. E eu vou carimbar aqui. Beleza, carimbou, tá. Mas isso não é um remendo. Beleza, não tem problema. A gente vai vir aqui, agora vai mexer no height. Vai aumentar o height. Vamos ver se ele
corresponde. Ó, a gente vai tirar o spec, vai tirar o normal, roughness, aliás, deixa normal, porque se de repente ele encanar de fazer normal, a gente tem. Deixar mais pretinho, deixar um cinza mais escuro, né? Ficar no clima. E o roughness a gente vai deixar ele mais, sei lá, mais poroso, mais rugoso, né? O engraçado é porque com o displacement desse aqui, ele não ativa, mas na verdade ele está ativado. Ele está fazendo um relevinho, tá vendo? Então isso aqui ele funciona. Eu uso muito essa técnica aí. Eu meio vou no teste, ó. Se você aumenta o height, ele levanta mesmo. Tem que fazer meio no teste, mas isso aqui funciona. Eu só não sei porque na hora que ele ativa o displacement que ele some. Mas provavelmente na hora que você exportar o mapa, ele vai sair com a marca disso aqui, ó. Vamos até ver aqui, ó. Se ele tá fazendo. Às vezes funciona, às vezes não funciona, é o que eu falei. Tipo, tem que ir meio no teste, assim. Não tem um segredo. Ah, faz assim que vai dar certo, sabe? Tipo, é um trabalho artístico, né, gente? Tem muito o que fazer. Caramba, cadê o negócio aqui? Não é esse, é o de baixo. Não, não é esse também. Caralho, cadê o botão lá? Aqui, material. Eu gosto de usar às vezes isso aqui, ó, pra ver. Ó, esse é o height. Então ele tá fazendo assim, na hora que você jogar no renderizador, isso aqui vai subir. Entendeu? Então de repente pra fazer um remendo disso aqui, ó, já funciona. Eu nunca fiz isso, tipo, meio no teste. Lógico, vai ter que dar uma polidinha pra ficar real como é o dos caras aqui. Às vezes vai ter que dar uma trabalhadinha aqui, pegar um outro brushzinho e vir aqui só apagando algumas coisinhas, tá vendo? Tipo, pega o pretinho aqui, ó. Sei lá, tem alguns aqui de cracks, ó, tem uns de cracks aqui é meio porco, né, mas enfim, dá pra fazer. Ó, você vem aqui, dá uma apagadinha aqui, aí sei lá, tem que mexer no flow aqui, né, deixa forte, deixa pretão. Você vem aqui, vai mexendo, enfim, e ele vai fazendo, provavelmente, ó, tá fazendo aqui. Então na hora que sair no seu displacement, ele vai sair meio cortadinho. Então isso aqui pode funcionar, entendeu? Então é meio assim, galera, é meio no teste, vai na fé, vê se funciona e é isso aí. Mas eu acredito que essa base aí já funciona para vocês fazerem bastante coisa, principalmente esse Smart Mask aqui. Funciona para fazer sujeira, funciona para fazer poeira, nossa, N coisas, gente, tipo, funciona pra caraca. Então, minha dica aí pra dar um helpzão aí pra vocês. Eu espero que tenha ajudado aí, tá? Fazer poça, enfim, mexer aí com água, mexer com essa parada. Também pra mim foi meio um start, assim, eu não sabia mexer nada com pipeline principalmente desse caso, né, que é mais dificilzinho mesmo. Mas é tipo uma coisa que eu falei, eu vou testar e vamos ver até onde isso vai, sabe? Tipo, tem que fazer uns testes aí e descobrir o resultado que vai dar. Se der um resultado bacana, porra, tá valendo, sabe? Tipo, o importante é ficar bonito. E basicamente é o que eu tenho pra passar pra vocês hoje. Acredito que já vai ajudar vocês aí nos seus projetos pessoais. Mas é isso, galera, beleza? Só retomando rapidinho para caso vocês tenham perdido aí, escondeu lá, fez a sua máscara do displacement, copia ela, vem aqui na máscara da água e cola ela, e aí você vai ter a sua água funcionando. Só não sei porque essa porra não tá funcionando. Vamos resetar essa parada, deixar um white aqui. Lembrei, ó. Gente, vocês vão precisar. Se começou com uma máscara branca, no outro vai ter que ter uma máscara branca. Depois você inverte, tá? Então assim, copia a máscara, vem aqui, cola a máscara, paste into mask, colou, beleza. Aí você vem aqui e dá um inverte. Não adianta adicionar uma máscara preta e querer colar, que ele não vai funcionar. Beleza? Mas é isso aí, ó. Espero que já gerou um resultado interessante pra vocês. Foi assim que eu fiz o chão inteiro lá do cenário, então foi gastando aí um certo tempo para fazer várias pocinhas, fora isso fazer várias versões também, porque na verdade lá no cenário tá uma só, mas eu tenho um arquivo que tem várias versões de várias poças e testando cada uma para ver qual ficava melhor,
aí volta pro renderizador, vê se aqui, por exemplo, essa poça aqui, ela não tava aqui, ela tava aqui pra frente. Então eu falei, putz, eu queria mais perto da câmera pra dar um reflexozinho daqui, aqui e tal. Eu falei, puta, então vou desenhar mais pra baixo. Eu usei essa como base, desenhei um pouquinho mais pra baixo e assim foi. Beleza? Eu espero que tenha ajudado vocês. Ficou um vídeo um pouco longo, mas ele é bem didático. Acredito que vai ajudar bastante, com bastante detalhes, vocês a conseguirem chegar em texturas nesse nível, tá bom? Fico grato aí. Qualquer coisa, manda as dúvidas aí, por favor, que eu vou respondendo vocês. Assistam, sei lá, umas 2, 3 vezes o vídeo, anota alguns pontos. Isso é bem importante porque vai fazer parte do dia a dia de vocês. Trabalhando com textura, sempre você vai usar uma coisa que você aprendeu em um método que você usa no outro, enfim, é sempre assim que funciona. Beleza, gente? Isso aí, um grande abraço, até mais, falou!